Eu estava dirigindo de Dallas para Tuscaloosa. Saí à meia-noite e dirigi direto pela noite com 2 amigos dormindo. Devia ser por volta das 4 da manhã e eu tinha um quarto de tanque de gasolina, o que dá cerca de 160 quilômetros. Vi que a cidade mais próxima estava a cerca de 145 quilômetros, então fiquei bem preocupado se conseguiria chegar. Antes de chegar naquela cidade, passei por uma cidadezinha que não estava no mapa. Algumas casas, um posto de gasolina, uma loja de conveniência, e era basicamente isso. Entrei no posto de gasolina e entreguei $50 para o cara para encher o tanque. Ele era um cara muito alto e magro, um homem negro, tipo, magro a ponto de parecer pele esticada sobre ossos. Devia ter pelo menos 1,95 m, e ele tinha um olhar bem sinistro. Ele olhou para mim, inclinou-se sobre o balcão, escaneou o lado de fora e olhou de volta para mim. Ele me devolveu os $50 e um boné e disse: "Olha, você parece ser um cara legal. Você não quer ficar aqui a essa hora da noite parecendo assim. Coloque o boné, vá rápido para o seu carro e abasteça na próxima cidade." Pelo jeito que ele falou e como ele apontou, acho que, parecendo assim, era sobre eu ser branco, mas não tenho certeza. Eu estava super confuso e só disse: "Eu não tenho gasolina suficiente para chegar lá, é por isso que estou aqui. Eu nem sabia que esse lugar existia." Ele respondeu: "Não existe. Aqui tem 8 litros sobrando nesse galão. Dirija mais uns 30 quilômetros e use esses 8 litros. Mas por favor, você precisa sair agora." Nesse ponto, parei de questioná-lo e saí. Na viagem de volta, era de dia. Então quis parar de novo e devolver o galão com os 8 litros. Mas adivinha só, não consegui encontrar a maldita cidadezinha de novo. Foi como se ela tivesse desaparecido durante o fim de semana. Até hoje, eu me recuso a parar em cidades pequenas que não estão no mapa. Não tenho ideia do que aquele frentista estava tentando me salvar, mas ele me tirou dali com certa urgência e até me deu gasolina de graça para isso. Eu tenho algumas histórias, mas vou escolher só esta. Eu estava dirigindo em áreas rurais da Nova Inglaterra, perto da fronteira entre Vermont e Massachusetts. Então não tenho certeza em qual estado eu estava. Era tarde. Bom, tão tarde que na verdade já era de manhã cedo. E havia neblina. Uma neblina densa, muito densa. Níveis de neblina tipo Silent Hill. E como um idiota que morre na cena de abertura de um filme de terror, eu estava dirigindo por estradas secundárias. Primeiro, um dos faróis simplesmente para de funcionar, e eu não podia usar os faróis altos por causa da neblina. Eu estava no meio do nada. Não via uma casa ou uma cidade há muito tempo. O carro começa a fazer um barulho estranho, e a luz de verificação do motor acende. Então, eu encosto. Ao redor, só há um campo, neblina e escuridão. Tudo muito sinistro. Corajosamente, olho o motor. Sei consertar eletrônicos, mas não motores. Aperto tudo o que sei. Agora, o carro não liga mais. Estou no escuro, no meio do nada, parado na beira da estrada. E como manda a regra, meu celular também está sem serviço. Parece um grande clichê. Mas ainda bem que não sou idiota o suficiente para sair andando por aí nessa situação. Na pior das hipóteses, pensei: acho que vou ficar por aqui assim. Reclino o banco e decido tirar um cochilo por algumas horas, até o sol nascer. Acordo. O sol está nascendo, a neblina está se dissipando, e eu estou na rua principal de uma cidadezinha, estacionado na frente do que parecia a casa do Bates Motel. Casas por toda parte. Foi a sensação mais estranha da minha vida. Eu tinha certeza de que estava no meio da floresta. Não havia nenhuma luz acesa em nenhuma casa a noite toda. Havia um posto de serviço a uns 50 metros da estrada. Então caminhei até lá. Falei com o atendente, que parecia perfeitamente normal. Ele foi comigo até o carro e pediu para eu tentar ligá-lo. E o carro ligou de primeira. O maldito carro pegou de imediato. E ambos os faróis estavam funcionando. Continuei minha viagem, porém nunca soube o nome da vila e não consegui encontrá-la no mapa. Sempre senti como se estivesse no cenário de um filme de terror que simplesmente não aconteceu. Há cerca de uma década, houve um aumento na criminalidade na cidade.
Foi muito grave porque um cartel tentou desbancar o outro, e como somos uma cidade tranquila na fronteira com os Estados Unidos, somos um ponto estratégico para os cartéis. Quando não estavam se enfrentando nas ruas, eles sequestravam, interrogavam, matavam e descartavam os corpos de seus rivais, até que, eventualmente, um dos cartéis conseguiu dominar a cidade. Uma coisa que deixou as autoridades perplexas foi a furtividade deles. Eles surgiam do nada, atacavam seus alvos e desapareciam nas sombras. Isso pode ser possível para uma pequena equipe ou um agente solitário, mas é impensável para um cartel. Investigações federais foram feitas, mas ninguém conseguia encontrar o quartel-general do cartel. Tinha que ser um lugar grande, porque eles tinham armas, veículos, oficinas, dormitórios, cozinhas e equipamentos para descarte de corpos. Procuraram em todos os lugares, fazendas próximas, armazéns, ferros velhos, nada. Até que olharam onde ninguém pensou em procurar. Alguns quilômetros daqui, há uma prisão estadual totalmente operacional que eles estavam usando como seu quartel-general. Todos estavam envolvidos, desde os presos até os guardas, o diretor da prisão e até o governador. Pessoas eram mortas lá e queimadas até virar cinzas em tambores, e os restos eram jogados em um rio próximo. Desde então, a operação na prisão foi encerrada e o ex-governador é um homem procurado pela Interpol. Para aqueles que perguntam, isso não é Juárez, no estado de Chihuahua. Juárez tem sua própria parcela de atrocidades, mas eu nunca vivi lá, nem conheço os detalhes de seus crimes. Embora não seja a cidade mencionada, é totalmente possível que Juárez tenha sofrido crimes com o mesmo modus operandi. A cidade de que estou falando é Piedras Negras, no estado de Coahuila. É uma cidade com menos de 200 mil habitantes, localizada na fronteira com Eagle Pass, no Texas, uma pequena cidade de 9 milhas quadradas, situada entre Laredo e Del Rio. Mais de 100 pessoas foram descartadas dessa maneira. Autoridades forenses vasculharam o rio, encontrando pequenos fragmentos de ossos e testando seu DNA. Em 2016, 9 foram identificados. Em segundo lugar, há uma disputa sobre o governador responsável. Naquela época, o governador do estado era Humberto Moreira. No entanto, ele renunciou antes de terminar seu mandato para concorrer a outro cargo, que ele perdeu. Como ele renunciou, um governador provisório foi nomeado, chamado Jorge Torres. Durante esse período, houve um absoluto silêncio da mídia em relação ao assunto, seja por burocracia, ameaças do cartel ou subornos do governo. Porém, uma revista nacional chamada Processo escreveu um artigo sobre os crimes cometidos no estado, e Moreira ordenou que todas as cópias da revista fossem retiradas das bancas. Quando os problemas no estado começaram a vir à tona, ambos deixaram o país. Moreira conseguiu uma bolsa de estudos para estudar na Espanha, que ninguém conseguiu identificar a origem, e ele também morava em um chalé, cuja mensalidade era mais alta que seu salário como governador. Enquanto isso, Torres fugiu para os Estados Unidos. Moreira conseguiu transferir a culpa de todos os crimes de sua administração para Torres. Moreira foi preso pela Interpol há alguns anos, acusado de lavagem de dinheiro. Por incrível que pareça, as autoridades espanholas o entregaram ao México, onde ele vive como um homem livre, chegando até a criar seu próprio partido político. Nenhuma acusação de crime foi feita contra ele, e ele mantém sua alegação de inocência. Desde seu retorno, nunca mais deixou o país. Para zombar de sua alegação, um senador chegou a convidá-lo para o Super Bowl com todas as despesas pagas. Moreira, temendo a Interpol, recusou o convite. O senador postou uma foto do assento vazio. Enquanto isso, Torres foi preso nos Estados Unidos e também enfrentou acusações de lavagem de dinheiro. Ele se declarou culpado no verão deste ano. Vale notar que o depoimento de Torres dá detalhes sobre as operações do cartel durante a administração de Moreira, incluindo a proteção que eles recebiam e os horários, datas e valores dos subornos pagos. O governo mexicano nunca incluiu essas declarações em sua investigação. Isso aconteceu perto da minha cidade, numa pequena escola de ensino médio nos Apalaches, perto da rodovia interestadual. No início dos anos 2000,
Uma gangue começou a se instalar, recrutando membros, já que aparentemente éramos um ótimo ponto intermediário na rota de contrabando de drogas para Nova York e Washington, D.C. Poucos policiais, não muito sofisticados, sem gangues locais. Mas esse era um lugar onde metade das caminhonetes tinha suporte para rifles, e muitos dos garotos pobres caçavam o ano todo como uma parte essencial para alimentar suas famílias. Quando eu estudei lá, você ainda podia ver onde os antigos suportes para rifles tinham sido removidos das salas de aula alguns anos antes. Alguns membros da gangue se instalaram, começaram a recrutar e vender drogas pesadas. Alguns incidentes desagradáveis aconteceram. Alguns veteranos de famílias envolvidas com produção de álcool ilegal disseram que queriam se juntar e marcaram uma reunião no estacionamento do Walmart, no meio da noite, com os líderes da gangue. Eles apareceram e começaram a explicar para os membros da gangue que a cidade estava fora dos limites. Enquanto falavam, umas 100 caminhonetes chegaram e começaram a fazer barulho no estacionamento, com muitos produtores nas caçambas gritando e disparando espingardas para o ar. Para completar, 2 garotos cujos pais eram 2 dos 4 policiais locais emprestaram os carros das patrulhas de seus pais, ligaram as luzes e ficaram sentados ali. Os produtores, falando com os gangsters, disseram: "Ah, não se preocupe com os policiais, eles estão com a gente." Agora, eu não estava lá. Minha família não era daqui, já que meus pais tinham se mudado para cá apenas uns 15 anos antes. Mas a história se espalhou e todo mundo sabia quem eram as famílias do Vale. Conhecendo alguns daqueles garotos, acredito que, embora a história possa ter sido exagerada, algo realmente aconteceu. E quase 20 anos depois, as cidades a 20 milhas ao norte e 10 milhas ao sul ao longo da rodovia têm grandes problemas com drogas e crime, que começaram alguns anos após o suposto incidente, enquanto minha antiga cidade praticamente não tem problemas. Aquelas velhas famílias ainda estão por lá. Quando eu tinha 12 anos, minha mãe e eu estávamos viajando pelo país para nos mudar. Estávamos passando a noite no Missouri, em um típico hotel de beira de estrada, ao lado de um Applebee's. Então fomos lá jantar. Estava lotado. Apesar de sermos praticamente os únicos hóspedes no hotel, assim, nos sentamos no bar. Notamos algo estranho depois de alguns segundos. Toda pessoa tinha um copo de leite à sua frente. Até os caras no bar. Nada além de um copo grande de leite. Alguém abriu a geladeira sob o bar central e vimos apenas galões de leite. O barman anotou nossos pedidos e trouxe para cada um de nós um copo de leite, sem que pedíssemos nada para beber. Foi muito esquisito. Minha mãe me disse para não beber. A caminho do nosso quarto, minha mãe parou na recepção e perguntou à mulher que trabalhava lá, meio brincando e meio preocupada, porque todos bebiam tanto leite naquela cidade. A mulher disse que não fazia ideia do que minha mãe estava falando e seguimos em frente. Quando fomos colocar nossas sobras na geladeira do quarto, havia cerca de 10 caixinhas de leite, sem marca, apenas a palavra leite em letras pretas. Foi um lugar estranho e nunca consegui entender o que aconteceu. Isso aconteceu há 17 anos, mas foi uma experiência marcante durante uma viagem de estrada bem esquisita. Moro na zona rural do norte da Alemanha. Nossa cidade é muito agradável e bonita e recebemos muitos turistas que passam de bicicleta pela área. No meio dos anos 2000, um restaurante chinês super agradável foi construído na nossa cidade. Os proprietários eram um casal jovem com um bebê. Eles administravam o restaurante no andar de baixo e moravam no andar de cima. Era um lugar popular e provavelmente um dos melhores restaurantes da região. Eu era criança na época, mas minha mãe disse que era um lugar bem decorado, bastante sofisticado, com a melhor comida da área. Não é preciso dizer que este lugar e os proprietários eram queridos e bem vistos na cidade, o que torna o que aconteceu a seguir ainda mais triste. Em 2007, por volta da meia-noite, o marido de uma das garçonetes ficou preocupado porque ela não tinha voltado para casa e dirigiu até o restaurante chinês onde ela trabalhava. Ele encontrou ela, outra garçonete, o cozinheiro e os donos deitados no chão.
cada um executado com um tiro preciso. O bebê dos donos estava deitado na poça de sangue da mãe, ainda vivo. Ninguém ouviu nada. O restaurante havia fechado apenas 1 hora antes. A polícia chegou e virou a casa de cabeça para baixo. Unidades especiais de Hamburgo foram chamadas. Foi um verdadeiro caos. Patrulhas começaram a controlar carros em todas as rodovias e ruas principais. O apartamento do casal foi vasculhado pelos assassinos. Eles roubaram um laptop e algumas joias, mas ainda havia muitos objetos de valor na casa. Nos dias seguintes, a polícia conseguiu encontrar e prender os assassinos, que eram 5 homens armados de origem asiática, em uma van. Eles disseram que foi um assalto e ainda estão na prisão, mas ninguém realmente acredita nisso. Até hoje, não sabemos por que todos tiveram que ser mortos daquela forma. Não houve nenhum outro lugar vendendo comida asiática na cidade até por volta de 2015, mas esse lugar pegou fogo no ano passado e nunca foi reconstruído. É ridículo, mas a maioria das pessoas aqui acredita que ter um restaurante vendendo comida asiática é uma missão suicida em nossa cidade. Um grupo de amigos e eu decidimos fazer uma pequena viagem de carro em uma tarde de sábado pelo interior da Carolina do Sul. Pensamos em dirigir sem rumo, indo para o sudoeste, para ver se encontrávamos algumas lojas de antiguidades, cemitérios, prédios abandonados e coisas assim. Todos entramos no meu carro e começamos a dirigir. Foi cerca de 1 hora sem muita coisa, apenas algumas conversas leves e florestas de pinheiros do sul. Passamos por algumas fazendas de cavalos, antigas cidades industriais charmosas e alguns postos de gasolina, mas nada interessante ainda. Já eram 2 da tarde e decidimos que queríamos comer alguma coisa. Como regra, sempre tentamos restaurantes e lanchonetes locais, então continuamos dirigindo até ver uma placa de estrada desbotada indicando uma cidade. Era a 5 milhas estrada abaixo e pensamos que estava bom o suficiente. Enquanto dirigíamos pela cidade, notamos que não havia ninguém por lá. Nenhum carro nas ruas, nenhuma pessoa andando e poucas casas. As ruas estavam cheias de armazéns abandonados e com janelas quebradas, lojas fechadas com tábuas e alguns carros quebrados dos anos 90. Quanto mais avançávamos, pior ficava. Finalmente chegamos a uma lanchonete bem próxima à rua principal. Parecia que havia 10 pessoas comendo lá dentro e alguns carros no estacionamento. Parecia que estava aberta. É aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Abrimos a porta e entramos. Assim que cruzamos a porta, todos nos olharam. Era como nos filmes, quando a música do jukebox para e todos olham, mas muito mais desconfortável. No meio da lanchonete, havia uma mesa grande com 6 pessoas em volta, que logo voltaram para a comida e começaram a cochichar. A garçonete se aproximou de nós nervosamente e perguntou em voz baixa quantos éramos. Meu amigo Chris tomou a dianteira e disse 4, em um tom normal de voz. Todos nos olharam novamente e a garçonete, que parecia ter pouco mais de 16 anos, se encolheu, mas nos levou até a nossa mesa. Ela nos colocou em uma mesa simples para 4 pessoas, perto da mesa grande no meio. Ela anotou nossos pedidos de bebida e saiu. Assim que ela foi embora, começamos a sussurrar sobre o quão estranho aquilo tudo era. Enquanto conversávamos, o cozinheiro olhava para nós com uma expressão violenta nos olhos. Todos escolhemos o que íamos pedir e ficamos esperando. Sentamos em um silêncio desconfortável por 10 minutos antes que a garçonete voltasse. Ela anotou nossos pedidos e desapareceu para os fundos da lanchonete, nos deixando sozinhos no salão com as pessoas na outra mesa. Isso nos deu tempo para observar melhor o grupo. Eles eram uma típica família do sul. A esposa era gorda, com um aspecto desgastado. O marido tinha a pele curtida pelo sol e manchas de óleo no macacão. 3 crianças, todas meninas, usando vestidos bonitos de domingo. E então, tinha ela. A outra mulher estava vestida como as meninas mais jovens, mas parecia ter por volta de 40 anos. Usava um vestido vermelho com estampa paisley, com babados de renda na gola e nos punhos. Seu cabelo era longo e desgrenhado, cobrindo a maior parte do seu rosto redondo. À sua esquerda, havia uma boneca sentada em uma cadeirinha de bebê. De vez em quando, a mulher se inclinava em direção à boneca, sussurrava algo e ria.
Logo a garçonete trouxe a comida para a mesa deles, mas também serviu um prato para a boneca. Ela comentou sobre como a filha da mulher era bonita e saiu. 10 minutos depois, ela voltou com nossa comida, deixou tudo silenciosamente, nos olhou de soslaio e foi embora. A garçonete voltou para encher os copos de água da outra mesa, onde perguntou a todos como estava a comida, mas também perguntou para a boneca. Quando ela perguntou à boneca, falou com uma voz de bebê. A mulher então pegou a boneca, segurou-a na frente do rosto e respondeu com uma voz de menina pequena. Ela estava fingindo ser a boneca. Minha outra amiga me olhou com uma expressão aterrorizada, de olhos arregalados. Ela trabalhava com crianças com distúrbios em uma instalação de reabilitação. Todos comemos nossa comida medíocre rapidamente, e Chris deixou $40 na mesa e saímos. Enquanto deixávamos a cidade, Chris estava tentando encontrar qualquer placa com o nome do lugar. Eu estava checando para ter certeza de que não estávamos sendo seguidos. Isso aconteceu há cerca de 6 anos, e até hoje não conseguimos encontrar aquela cidade. Ninguém se lembra do nome ou da estrada onde ficava, mas todos nos lembramos de estar lá e como era a lanchonete. Estávamos em uma viagem que começou em Wisconsin, e o objetivo final era chegar nas montanhas rochosas canadenses. Começamos indo para o oeste com o objetivo de chegar a Montana, depois seguir para o norte, perto de Calgary, e continuar um pouco mais para o oeste. Já tínhamos acampado bastante em Dakota do Sul, Wyoming e Colorado, e estávamos acostumados a ver e parar em pequenas cidades rurais, de cowboy, como gostamos de chamá-las. Bem, nada nos preparou para nossa parada em Montana. Assumimos que Montana seria como Wyoming, com poucas cidades grandes, mas principalmente cidades rurais pequenas e muitas terras vazias no meio. Muitas vezes parávamos em cidades menores, pois geralmente tem campings, onde podíamos passar a noite por um preço barato e continuar cedo na manhã seguinte. Já estava quase na hora de parar para a noite e estávamos um pouco a oeste de Billings, prestes a seguir para o norte, perto do Parque Nacional Glacier, onde queríamos fazer uma visita rápida antes de cruzar para o Canadá. Encontramos uma cidade pequena. Não consigo lembrar o nome agora porque não ficamos muito tempo, mas a placa de população indicava cerca de 200 pessoas. Não lembro o número exato. Vimos um camping, um hotel, um posto de gasolina e um restaurante. Paramos no posto de gasolina e, enquanto abastecíamos, não vimos uma única pessoa na rua ou em qualquer lugar. E era início da noite, por volta das 5 da tarde. Ficamos parados olhando para os prédios antigos e a área da garagem do posto de gasolina. De repente, vimos movimento em uma janela. As persianas estavam abaixadas, mas abertas, e vimos o que parecia ser uma criança no canto. Mas ele era careca e se afastou rapidamente quando percebeu que o vimos. Íamos entrar na loja para comprar comida e bebidas, mas decidimos seguir em frente. Era assustador demais. Nos lembrou o filme Viagem Maldita, ou algo assim. Mesma paisagem, mesmo posto de gasolina assustador. Terminamos de abastecer e voltamos para o carro, parando cerca de 2 quarteirões adiante no único restaurante da cidade. Era um lugar simples, chamado Pat's Diner. Havia 2 carros no estacionamento e a placa de aberto estava acesa. Então pensamos, é o único lugar aqui e precisamos comer, vamos lá. Quando nos aproximamos, pudemos ouvir muitas pessoas conversando e rindo lá dentro. Parecia um lugar agradável. O que aconteceu a seguir foi tanto a coisa mais confusa quanto perturbadora da qual já participei. Parecia que eu tinha entrado em um filme de terror de 2ª categoria. Assim que abrimos a porta e entramos, todo mundo no lugar instantaneamente parou de falar, se mexer, de fazer o que quer que estivessem fazendo, e se virou para nos encarar. O lugar estava lotado. Acho que havia cerca de 15 mesas, mas mais de 50 pessoas lá dentro. Ficamos ali em silêncio por aquilo que pareceu horas, mas provavelmente foram só 10 segundos. De repente, uma senhora muito idosa, sentada na cabine bem em frente a nós, virou lentamente a cabeça, usando 2 tapa-olhos, e disse com uma voz velha e assustadora: "O que vocês querem aqui?" Todos nós imediatamente nos viramos e literalmente corremos de volta para o carro, entramos e voltamos para a estrada.
Não sabíamos o que tinha acabado de acontecer. Foi como uma cena de Onde os Fracos Não Têm Vez, misturada com Viagem Maldita. Sinto que, se tivéssemos ficado, teríamos sido assassinados ou transformados em sofás. Não paramos até sair de Montana e entrar no Canadá, onde tudo o que vimos foram ursos e montanhas por dias. Ótima viagem, mas um momento assustador que ainda não consigo entender. Eu e meu melhor amigo estamos dirigindo de Texas para Kansas City. Queríamos pegar um taco cabana para um amigo na cidade na volta. Então queríamos encontrar o mais próximo de Kansas City. O Google Maps diz que há um no caminho, a apenas 2 horas de casa. Legal, né? Errado. Quando chegamos perto, era quase 2 da manhã. Tínhamos dirigido o dia todo. Estamos cansados. O Google Maps nos diz para sair da rodovia. Assim fazemos isso. O GPS nos leva através de uma pequena cidade, com luzes de Natal e banners pendurados, postes de luz acesos e tudo com um clima festivo. Aparentemente, o local não está na cidade, o que é meio esquisito. Mas tudo bem. Fast food, Tex-Mex. Continuamos dirigindo. As estradas ficam cada vez mais esburacadas, até que o Google Maps nos faz virar em uma estrada de terra literal. Mais 1 quilômetro, ou algo assim, e o Google Maps calmamente diz: Você chegou ao destino. Estamos cercados por árvores por todos os lados. Está completamente escuro. Está ficando mais e mais nublado a cada segundo. Eu dou a volta no carro e saio de lá. Não conseguimos cancelar a navegação do Google, mas em vez de dizer recalculando, aquela voz fria de robô só fica repetindo: Volte, volte, volte. Eu tenho que descobrir como voltar para a rodovia, e isso é ainda mais difícil com a morte repentina da cidade. As luzes sumiram. Os prédios estão fechados e em ruínas. Tudo o que estava vivo 10 minutos atrás é agora escombros e arrependimento. Meu amigo está pirando, achando que entramos em Silent Hill. Eu dirijo furiosamente, vendo mantas de neblina se formarem atrás de nós em cada cruzamento. Por fim, encontro a rampa de acesso e volto para a rodovia. Às vezes, eu quero ir procurar essa cidade. Na maioria dos dias, no entanto, sou mais esperto do que isso. Encontrei meu contato no campo de golfe de Stony Plain, na Fairway Dr. Aram, cerca de 10 horas, e o sol já havia se posto. Esperei no meu carro e, depois de acender um cigarro, vi um modelo antigo de um carro doméstico estacionar a alguns carros de distância. Antes que eu pudesse abaixar a janela, meu contato saiu e estava a poucos metros de mim. Lentamente, abri a porta e saí. O ar estava tenso e eu senti que a qualquer momento teria que correr pela minha vida ou me tornar um banquete para os insetos. Porém, isso não chegou a me incomodar, pois começamos a conversar. Ele não usava nome. Me disse antes de começarmos que eu não iria divulgar nenhuma de suas informações, e com esse acordo, começamos a falar. Ele descreveu com detalhes as ações de desenterrar sepulturas. Contudo, nunca entrou em detalhes se eram túmulos frescos ou antigos. Muitas vezes, ouvem-se histórias de pessoas desenterrando os recentemente falecidos. Para crânios frescos, quanto mais recente o crânio, mais poderoso será o feitiço. Ou, neste caso, abrir um portal para o inferno. A informação que eu estava recebendo era que tudo começou com alguns amigos entediados em uma noite, e que logo cresceu para matar pequenos animais e beber sangue. Em pouco tempo, o número deles cresceu com adolescentes marginalizados. Um poder estranho tomou conta deles, e logo eles se voltaram para as pessoas. Embora, segundo o que me foi dito, nunca tenham cruzado a linha de matar uma alma inocente, sabemos que esse dia logo chegará, como sempre acontece. Meu contato sentiu que o grupo tomou um rumo mais macabro no espectro. Eu sei que a simples ideia desse grupo já ter cruzado a linha ao beber o sangue de animais faria qualquer pessoa acreditar que eles ultrapassaram o limite há muito tempo. Agora, antes que você pergunte, e a polícia? Por que eles não estão se envolvendo? Essas são perguntas muito válidas. Eu já perguntei isso antes, e a única explicação que me deram foi que alguns membros da força policial e de áreas vizinhas já são membros do grupo.
Por isso, o culto nunca é desmantelado. Nenhuma única menção na grande mídia. Anos atrás, houve um grupo de adolescentes em Camrose que colocou um gato no micro-ondas e cometeu outros atos de atividades ocultistas. Essas práticas acontecem, e acontecem mais do que você gostaria de acreditar. Você pode tomar o que estou dizendo com dúvidas, se quiser. Mas eu gostaria de dizer que o mundo e a humanidade são elementos desajustados. Bons por si mesmos, mas juntos. A insanidade acontece. Nossa conversa foi interrompida, pois o grande aumento no tráfego fez meu contato sentir que estava prestes a ser pego. Ele prometeu que falaríamos novamente. E que voltaria com uma lista de nomes de outras pessoas com influência no governo. Mas dito isso, quero garantir a vocês, leitores, que não vou deixar essa história morrer. Alguém mais descobriu um culto satânico em suas cidades? Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Toda cidade pequena tem sua cota de lendas locais. Elas geralmente não ultrapassam as fronteiras da cidade e, com certeza, nunca acabam na internet. Irônico, considerando que estou escrevendo isso agora. Mas os moradores as conhecem de cor. Já ouvi muitas dessas histórias no meu tempo como caminhoneiro, mas nenhuma delas realmente tinha qualquer verdade. Exceto uma, a história do Ghoul. Eu a ouvi quando estava viajando pelo Dakota do Sul. Parei de dirigir à noite porque estava exausto e estava tão úmido que meu para-brisa começou a embaçar. Acabei em uma cidadezinha chamada Abarraj, a cerca de 1 hora de Custer e 3 horas de onde precisava entregar minha carga. Quando digo que era pequena, eu realmente quero dizer isso. Havia cerca de 15 prédios no total, a maioria deles casas. O restante era um único restaurante com um bar anexo, uma igreja e um posto de gasolina. Eu não confiava muito na qualidade do restaurante, mas estava faminto. Então decidi pelo menos sentar no bar e pedir alguns sliders, se eles tivessem. A porta tilintou quando entrei, e uma sala de jantar quase vazia me recebeu. Havia 3 pessoas no prédio, pelo que pude ver. O barman, um homem careca com barba, me olhou de forma curiosa. A única outra pessoa no bar era uma jovem, que bebia uma cerveja sem rótulo e nem sequer virou a cabeça para me olhar quando me sentei. Eu claramente era um estranho ali. Não era exatamente bem-vindo, e senti isso. Ainda assim, peguei um cardápio e apontei a cerveja que queria. Quando dei o primeiro gole, ela finalmente falou: "Eu nunca te vi por aqui antes." Sua voz era ao mesmo tempo áspera e suave. Fiquei surpreso, mas me orgulho de ser educado. Então virei-me para ela e tentei fazer uma conversa trivial. "Não sou daqui, só estou de passagem." "Imaginei. O que te trouxe aqui? A fome de um cavalo, é isso? Estou na estrada há 11 horas. Ela riu. Ela não era nada mal de se olhar, mas também não era exatamente meu tipo. Então eu esperava que ela não confundisse minhas piadas com flerte. "Você é engraçado." Virei-me por um momento para sinalizar ao barman que queria outra cerveja, e depois voltei a olhar para ela. "Tenho meus momentos, pelo menos." Ela olhou para o barman, enquanto ele me entregava a segunda rodada, e esperou ele anotar meu pedido antes de sinalizar para ele. "Rico, devemos fazer isso?" Ele grunhiu e entrou na cozinha. Ela pareceu tomar isso como um sim, e olhou para mim, animada. "Temos uma tradição por aqui. Todo mundo que bebe no bar tem que contar uma história. Não é nada demais, mas como só temos 23 pessoas vivendo aqui, estamos sempre ansiosos para ouvir algo novo. Eu não sou uma pessoa muito interessante, considerando tudo. Você poderia pensar que eu teria algumas histórias malucas depois de viajar pelo país, mas eu nunca saí muito da estrada para ver coisas assim. Ainda assim, queria causar uma boa impressão, então decidi contar a eles uma história sobre a primeira vez que vi o oceano. Enquanto comia meus anéis de cebola, tentei torná-la o mais fantástica possível, e admito, exagerei nos detalhes um pouco. Nunca tinha realmente visto uma baleia assassina antes, mas eles não precisavam saber disso. Pelo jeito, a mulher estava encantada com a história e ficou lá o tempo todo com o queixo apoiado nas mãos,
e seus olhos brilhantes fixos nos meus. Terminei de contar minha história e voltei a me virar para o bar, colocando uma nota de 20 como gorjeta. Estava prestes a dizer adeus quando a mulher me parou, com um leve sorriso no rosto. Você tem uma boa voz para contar histórias. Obrigada por compartilhar a sua. Eu também quero te contar uma. Eu estava exausto, mas minha educação me impedia de recusar. Então sorri e fiz sinal para ela continuar. É a mesma que eu conto para todos que passam por aqui, porque é a que fica com você por mais tempo. Quase pulei da cadeira quando o barman finalmente falou. Não foi nem direcionado a mim, mas me pegou de surpresa. Aquela do gol de novo? Sim, senhor, a menos que você tenha uma ideia melhor. Ele permaneceu em silêncio. Ela olhou para mim e começou sua história. O ghoul era uma história de fantasma local sobre algo que assombrava as pessoas que passavam pela cidade. Era uma figura longa e pálida que só falava uma palavra de cada vez. Começava a assombrar alguém assim que ouvia sua história, e não parava até que estivesse morto. Eu fiquei ali, relativamente entretido enquanto ela descrevia as maneiras pelas quais o ghoul fazia as pessoas desaparecerem, mas obviamente não estava acreditando. Mas você quer saber como ter certeza de que o ghoul está atrás de você? Como? Ele faz você ver coisas, cara. Coisas que não estão realmente lá. Ele faz você ver, sentir como se fossem reais. Para mim, essa história parecia apenas uma viagem ruim, ou uma desculpa para me fazer ficar na cidade. Eu estava piscando, quase caindo no sono quando ela finalmente terminou, e decidi que voltaria ao motel antes que ela decidisse que a hora das histórias continuaria. Bem, vou me retirar. Tenha uma boa noite. Ela parou de sorrir e apenas me encarou. Levantei-me e caminhei em direção à porta, empurrando-a com o pé. Ei, uma pergunta antes de você ir. Suspirei e me virei. Só queria ir dormir. Sim, o que foi? Eu não tinha certeza se a ouvi mal, mas o que ouvi foi uma pergunta muito esquisita. Quem era nós? Ela e o barman. Claro que eu podia vê-los. Eles estavam bem ali. Ela estava começando a me assustar. Sim, óbvio. Ela deu um gole em sua bebida e olhou para o barman antes de voltar a me olhar. Bem, boa noite. Minha testa franziu e eu saí pela porta. O que quer que estivesse acontecendo com aquela mulher, eu não queria fazer parte disso. Ela tinha sido bem simpática até aquele momento. Também, não faço ideia de onde tudo aquilo surgiu de repente. Eu não estava exatamente no clima para refletir mais sobre isso. Então comecei a caminhar pela rua em direção ao motel. Enquanto caminhava, pensei na história que ela me contou. Porque essa era a história que ela contava para as pessoas que passavam pela cidade. Alguma tática de assustar para ficar como eu tinha imaginado, talvez? Não tinha certeza. Destranquei a porta do meu quarto e depois de escovar os dentes, me aconcheguei para a noite. Acordei com uma batida na porta. Esfreguei os olhos e gemi. Não me sentia nada descansado. Virei-me e peguei meu telefone no criado mudo, semicerrando os olhos quando a luz forte bateu neles. Eram 3 da manhã. O que alguém poderia querer a essa hora, eu não tinha ideia, mas não estava disposto a descobrir. Coloquei o telefone de volta e fechei os olhos, esperando que quem quer que fosse embora. A segunda batida me tirou o que restava de sonolência. Foi muito mais alta que a anterior, como se alguém tivesse batido a palma da mão na porta. Pulei da cama e me deitei no chão, esperando que eles não tentassem girar a maçaneta. Tinha que chegar até a porta e me apoiar nela. Quem quer que fosse que estava tentando abrir ainda estava batendo, e eu não tinha confiança de que a porta vagabunda do motel aguentaria. Engatinhei de joelhos e mãos para o outro lado do quarto, e enquanto minhas costas nuas encostavam na madeira fria e arranhada, as batidas de repente pararam. Eu estava horrorizado de que ouviria a maçaneta girar, ou sentiria a porta ceder depois de um chute, mas nada disso aconteceu. Em vez disso, ouvi passos se arrastando do outro lado da porta, que deram lugar a uma única palavra quebrando o silêncio. Abra. Não era mais alto que um sussurro, mas no silêncio ensurdecedor, ouvi claramente. Meu coração afundou, e tentei processar o que acabara de ouvir. Não parecia a voz de ninguém que eu conhecesse, obviamente, mas também não soava exatamente masculina ou feminina. Tentei ao máximo não me mover e segurei a respiração. Por favor, abra.
Cada palavra sussurrada bombeava uma dose de adrenalina diretamente para o meu sistema. Quem quer que estivesse lá fora estava ou sinceramente precisando de ajuda, ou tentando me convencer a abrir a porta para fazer sabe-se lá o quê. Tinha que ficar parado. Se eu fosse pegar o telefone, estava com medo de que a porta voaria aberta e eu teria que enfrentar quem quer que fosse. Fiquei lá por um tempo que pareceu horas. Quando estava começando a adormecer de novo, para meu desespero, ouvi passos se afastando da porta. Aproximei-me da porta conforme eles ficavam mais baixos e os ouvi finalmente sumirem. Respirei fundo e levei minha mão até a maçaneta da porta, tentando girá-la bem devagar para não fazer barulho. Virei a maçaneta e, sem fazer muito barulho, a destranquei e a abri só um pouco, o suficiente para olhar para fora. Como esperado, não havia nada lá fora. Puxei a porta para abrir mais e senti uma brisa fria, mas tudo parecia normal do lado de fora. Estava prestes a entrar de novo quando algo roçou minha perna e, assustado, me virei para ver um rato correndo do meu quarto em direção ao estacionamento. No entanto, antes que eu pudesse raciocinar direito, ouvi um barulho novamente e me virei, mais do que surpreso. Eu estava olhando para a mulher do bar. Ela estava olhando para a porta aberta e o cabelo dela estava completamente molhado. Ela não disse nada, só ficou lá, olhando para mim. Ei! Eu corri para fora e olhei em volta. Eu a vi por um momento, e então ela estava a 20 metros de distância. Corri atrás dela, mas foi como se a luz do luar a estivesse distorcendo. A cada segundo que eu a alcançava, ela se afastava mais e mais, até que desisti de correr, com os pulmões queimando e as pernas tremendo. As últimas palavras dela ecoavam na minha cabeça. Ele faz você ver coisas, cara. Coisas que não estão realmente lá. Ele faz você ver, sentir como se fossem reais. Eu estava sonhando? Eu não conseguia mais distinguir o que era real ou não. A cidade estava em silêncio, e eu estava sozinho em um estacionamento vazio. Olhei para o relógio. Eram 4 da manhã. Eu sabia que tinha que ir embora. Peguei minhas coisas, entrei no carro e fui embora. Desde aquela noite, sempre tive um problema com o que vejo. Às vezes, é como se a luz do dia fosse demais e eu começasse a ver coisas. Formas, sombras, coisas que não estão realmente lá. Tudo isso começou depois daquela noite, naquela cidade. Desde então, evito as cidades pequenas, mas uma coisa é certa: nunca mais voltarei a Abarrage. Eu não sei se isso é considerado um segredo sombrio, mas no condado onde morei dos 10 aos 18 anos, tivemos um soldado que morreu em circunstâncias extremamente questionáveis. Disseram que ele estava drogado, bêbado, com problemas mentais e invadiu um viveiro, do tipo de plantas. Afirmaram que ele foi atacado por vespas e saiu correndo. Ele ligou para a polícia várias vezes, alegando que alguém estava perseguindo-o e tentando sequestrá-lo. Na última ligação feita, ele disse que de repente estava tudo bem. Apenas 15 minutos depois, ele foi atropelado por uma mulher que parou e chamou a emergência. Ele foi atropelado mais 2 vezes e morreu. A autópsia não mostrou sinais de picadas de abelhas ou vespas. A conexão com o viveiro se deve ao fato de que ele estava a poucos metros de onde ele morreu. O lugar foi saqueado, uma pizza foi comida e dinheiro foi levado. Mas sua carteira e telefone estavam no balcão, intocados. Porém, a família não ficou satisfeita com essa explicação, especialmente porque ele já havia mandado mensagens dizendo que estava tendo problemas com os garotos locais, já que o soldado não era daquela parte do estado. A família contratou um investigador particular para investigar o caso. Eles analisaram as gravações da polícia e encontraram várias instâncias de outras pessoas falando ao fundo, embora a maior parte não fosse compreensível, exceto uma. Na ligação a qual ele disse à operadora que estava tudo bem, uma voz masculina pôde ser ouvida dizendo: "Diga a ela." E o viveiro? Não havia DNA, impressões digitais ou pegadas que ligassem o soldado ao local, mesmo com seu telefone e carteira estando lá dentro. Muitas pessoas, incluindo a família dele, acham que ele foi morto por alguns dos garotos locais depois que brigaram por algum motivo. Eles o perseguiram e o capturaram. Ele conseguiu fugir novamente após a última ligação e foi atropelado por um motorista enquanto tentava pedir ajuda.
E a polícia do condado encobriu tudo porque os garotos envolvidos tinham conexões com o departamento de polícia de alguma forma. Dos 3 motoristas, nenhum foi acusado de atropelá-lo. Acho que apenas o primeiro motorista parou, mas foi descoberto que um dos outros motoristas tinha ligação com o departamento, seja por parentesco ou amizade. É uma história louca, mas você pode procurar. Eu não ficaria muito surpreso, já que há muitas coisas suspeitas acontecendo em departamentos de polícia de cidades pequenas, incluindo o encobrimento de estupros cometidos por policiais. Eu realmente espero que a família dele consiga justiça. Eu estava me mudando pelo Texas e, como normalmente faço, estava dirigindo durante a noite para evitar o trânsito e porque é mais tranquilo assim. Eu estava dirigindo diretamente pelo centro do Texas, indo para o noroeste, então ver o país das colinas se transformar em deserto sob a luz da lua cheia foi super legal. Enfim, eu estava dirigindo com minha, agora ex-esposa, e estávamos ficando sem gasolina. Felizmente, estávamos entrando em uma cidadezinha sem nome e pudemos ver um posto de gasolina antigo aparecendo na curva. Esse encontro aconteceu por volta das 2 da manhã. Agora, essa cidade só tinha uma estrada, e esse posto ficava bem na beira da cidade, no final dela. Quando digo antigo, quero dizer muito antigo, do tipo em que você não tem a opção de pré-pagar, você simplesmente levanta a alavanca na máquina e ouve a bomba dentro começar a lutar para tirar a gasolina do reservatório. Tinha aqueles contadores antigos também, nada de elétrico nele. Eu, sendo o jovem que era, nunca tinha visto um desses antes, então entrei na loja para comprar gasolina antes de abastecer. A loja tinha apenas uma luz acesa no fundo, e eu quase achei que estava fechada, já que estava apenas um pouco mais clara por dentro do que estava do lado de fora, sob o luar. Ao entrar, vi que o lugar estava deserto, sem clientes, sem funcionários, nada. No entanto, havia uma melodia estranha tocando no rádio de alguém que eu não conseguia identificar. Uma música de piano antiga e animada estava tocando em algum lugar ao redor da esquina, e eu ouvi passos arrastados assim que me aproximei da fonte. Esse lugar me deixou assustado. Não aquele tipo de medo, uau, que coisa assustadora, mas o tipo, todos os pelos estão arrepiados, algo está seriamente errado aqui, mas não consigo descobrir o que é. Quando virei a esquina, vi um jovem parado ao lado de um grande rádio, dançando. Contudo, a dança dele era extremamente estranha e definitivamente não combinava com a música. Embora o rádio estivesse tocando o que parecia ser ragtime, esse cara estava passando as mãos pelo corpo, praticamente se sentindo, de olhos fechados, parecendo estar em um estado de êxtase. Ele estava se movendo muito mais devagar que a música e definitivamente não estava no ritmo. Por algum motivo, eu não conseguia falar, nem me mexer. Eu estava em transe, enquanto cada parte de mim gritava para eu me virar e sair dali. Finalmente eu disse: "Com licença, só preciso de gasolina." O cara continuou dançando. Eu disse um pouco mais alto, e ele finalmente desacelerou um pouco, abriu os olhos e focou em mim. Mas era como se ele estivesse olhando para um bife bem cozido. Ele estava quase olhando através de mim e caminhou silenciosamente até o caixa, sem dizer nada. Eu disse: $20, por favor." Ele, novamente, não disse nada e apenas ficou atrás do caixa antigo. Então imaginei que talvez ele não falasse a língua ou estivesse envergonhado por eu ter o pego dançando. Então coloquei o dinheiro no balcão e saí esperando que ele ligasse a bomba. Abasteci, contei para minha esposa sobre a cena bizarra lá dentro e desliguei a bomba para matar o horrível barulho da bomba interna lutando contra a gravidade para puxar a gasolina. A coisa estranha é que quando estávamos saindo, olhei para trás pela janela e o cara ainda estava parado atrás do balcão. Isso pode parecer normal, mas o meu dinheiro ainda estava no balcão na frente dele. Era como se ele fosse um robô que se desligou assim que eu saí. Aqui é onde fica mais estranho. Alguns meses depois, eu estava voltando para San Antônio para visitar a família e decidimos parar naquele posto antigo para vê-lo à luz do dia, já que havia se tornado uma espécie de piada interna entre nós. Chegamos nessa cidadezinha e,
O posto tinha desaparecido. O terreno onde ele ficava no final da estrada nem estava lá. Era apenas grama. Sem escombros, sem bomba antiga, sem iluminação, nada. Era como se alguém tivesse pegado e removido tudo. Parecia que nada havia estado lá por anos. Ainda fico assustado pensando nisso.